Olá, meus amigos. A respeito das palavras do Papa Leão XIV, a respeito de Maria não ser corredentora, eu queria também, assim como muitos evangelizadores através da internet, católicos aprofundadíssimos, estão explicando as palavras do Papa, eu queria também dar a minha pequena contribuição a respeito desse assunto. E eu vou me basear aqui no compêndio do Concílio Vaticano II. Vou ler aqui, então não tem erro. E o que eu vou ler está na Constituição Dogmática Lumen Gentium. Para quem não conhece, muitas pessoas não conhecem que existe esse livro, né? Acha que a igreja, os documentos são tudo escondido. Nada são escondidos na igreja. Então isso aqui é o resumo do Concílio Vaticano II. Todos os assuntos abordados se transformaram em livros que estão nesse livro. Por isso se chama compêndio. Compêndio do Concílio Vaticano II. E eu escolhi um porque é o que mais fala a respeito da igreja, dos santos, da Virgem Maria, do papel da igreja nesse mundo em relação à salvação, né? Então aqui, na Constituição Dogmática Lumen Gentium quer dizer luz dos povos. A igreja é luz dos povos. Né? Ah, mas Cristo não é? Cristo como cabeça da igreja, né? Muito mais, lógico, né? Por ele é que nós somos luz, que a igreja é a luz dos povos. Então aqui está. Eu vou ler alguma coisa, porque nesse trecho que eu vou ler, fala as relações da igreja peregrina com a igreja celeste. Quem é a igreja peregrina? Nós, que estamos ainda peregrinando nessa terra, somos a igreja chamada peregrina. E a igreja celeste, os santos que estão no céu. Então, com essa base, vamos continuar. A respeito dos santos que estão no céu, a igreja celeste. Diz aqui: os invoquemos com súplicas e que recorramos às suas orações, à sua intercessão e ao seu auxílio para impetrarmos de Deus as graças necessárias por meio de seu Filho Jesus Cristo, único Redentor e Salvador nosso. Então, a igreja sempre teve essa fé. Jesus Cristo é o nosso único Salvador e Redentor. Nunca houve confusão a respeito disso, dessa fé. E diz aqui, nosso amor manifestado aos santos do céu, à igreja celeste, tende para Cristo e termina em Cristo, que é a coroa dos santos. E diz ainda que sobre Maria, que nós nos unimos a ela, nós nos unimos à igreja, mas sobretudo venerando com mais amor, com mais honra, a gloriosa sempre Virgem Maria. Depois dela, o bem-aventurado José, que é o esposo da Virgem Maria, pai adotivo do menino de Jesus, e dos bem-aventurados apóstolos e mártires e depois todos os santos de modo geral. Mas tá aqui no capítulo 138, diz assim, conselhos, disposições pastorais. Então o concílio exorta todos os responsáveis para que, se caso introduzirem abusos, excessos ou falhas, afastem, se esforcem diligentemente por corrigi-los e restaurem tudo para a maior glória de Cristo e de Deus. Então, se nesse assunto, a respeito da nossa veneração para com os santos, né, para Maria, que é principalmente para nós, né, a nossa maior cooperadora no plano de salvação, para ela nós dizemos que a nossa veneração a ela é hiperdulia, para os santos, dulia, uma veneração menor. E diz aqui, que instruam os fiéis, todos que evangelizam, todos os responsáveis, instruam os fiéis que nosso relacionamento com os habitantes do céu,
concebido na plena luz da fé, a fé católica, de nenhum modo diminui o culto latrêutico, culto de latria, adoração, dado a Deus Pai por Cristo no Espírito Santo. Mas ao contrário, o enriquece, mais o enriquece. Então, nossa união com os habitantes do céu, a Igreja Celeste, enriquece a nossa adoração a Cristo, a Deus. Aí depois fala, ainda continuando agora, exclusivamente sobre a bem-aventurada Virgem Maria. Unidos a Cristo como cabeça da Igreja e em comunhão com todos os seus santos, os fiéis devem venerar também a memória, primeiramente, da gloriosa sempre Virgem Maria, Mãe de Deus. Ela é reconhecida e honrada por nós como a verdadeira Mãe de Deus, em vista dos méritos de seu filho, foi redimida de um modo mais sublime, de um modo especial. E unida a ele por um vínculo estreito e indissolúvel. Claro, ela é mãe de Jesus, né? Deu a carne, deu o corpo de Jesus. É dotada com a missão sublime, superior, maior, a maior dignidade por ser a mãe do Filho de Deus. E diz aqui que o lugar acerca daquela que na Santa Igreja ela ocupa o lugar mais alto depois de Cristo e também o mais perto de nós, né? Por quê? Maria é só humana. Jesus Cristo é humano, mas é divino. Então, e ela é mãe de Jesus. Então, ela ocupa em toda a igreja um lugar especial. Ela está no lugar mais alto na igreja, mais abaixo de Cristo. E diz ainda: ela foi por Deus enriquecida com dons dignos para tamanha função. Os santos padres a chamam de Mãe de Deus, toda santa, imune de toda mancha do pecado. E diz ainda, por ela não ser retida pelo pecado original e pecados próprios, não foi retida, ela não pecou. Essa é a fé da igreja, ela é imaculada. Consagrou-se totalmente como serva do Senhor à pessoa e obra de seu filho, servindo sob ele e com ele. Sob quer dizer abaixo e com ele, por graça de Deus onipotente, ao mistério da redenção. Obedecendo, ela se fez causa de salvação para si e para todo o gênero humano. Então, não há nada de palavras erradas nas palavras do Papa. Pessoas gostam, quando não gostam do Papa, não gostam da Igreja de Cristo, elas acham mil e uma coisa para poder falar mal. Toda palavra do Papa tem um peso enorme para a Igreja Católica, para o mundo. Não é só para a Igreja Católica, para o mundo inteiro. Então, os inimigos da fé, os inimigos da Igreja, infelizmente muitos estão dentro da própria Igreja, gostam de deturpar as palavras do Papa. Aqui no documento do concílio diz assim: em vista dos méritos de seu filho, ela foi redimida. Maria foi redimida por Cristo. Então, assim, eu vou explicar agora, porque é a fé da igreja, não está nesse trechinho que eu estou lendo, né?
para que alguém procure e fale, eu não li ali. Não, está no documento da igreja sim, mas não está nesse trechinho que eu estou lendo. Como foi que Maria foi redimida por Cristo? Se ela é imaculada? Agora vai a explicação. Maria foi previamente redimida, porque no tempo ela nasceu primeiro. Lógico que ela é mãe, ela nasceu primeiro. Depois, quando ela tinha por volta dos seus 15 anos, Maria deu à luz a Jesus Cristo, né? Mais ou menos por essa data. Então, ela é, no tempo, digamos assim, mais velha que Jesus Cristo, seu filho, 15 anos, né? Mais ou menos. Então, assim, ela foi previamente redimida. Mas como se Jesus ainda não tinha nascido, crescido e sido morto na cruz? Como que aconteceu isso? Deus está fora do tempo. Deus é presente. Todos os tempos, presente, passado e futuro, para Deus é uma coisa só. Então, os méritos que Jesus Cristo alcançou derramando seu sangue na cruz foi aplicado a Maria, a sua mãe, quando ela foi concebida, para que ela nascesse sem a mancha do pecado original e fosse digna mãe do Filho de Deus, para que Jesus viesse num corpo não sujeito ao pecado, mas um corpo puríssimo. Essa é a explicação simples que eu, na minha pequenez, consigo entender e explicar. Então, você também que está comigo, né, que me segue, explique isso também para as pessoas. Vamos replicar essa notícia que o Papa não fez nenhum demérito a Maria. Ao contrário, ele colocou ela no mais alto plano, como sempre foi colocado por todos os papas, todos os doutores da igreja. Agora, mas alguns doutores da igreja usaram a palavra corredentora, mas usaram no sentido que lhe é próprio para Maria e para os santos, como eu e você, né? Apenas dando a Maria uma participação singular, que foi o caso dela, não o nosso. Nossa participação é diferente, porque nós somos pecadores. Nós viemos com a mancha do pecado e pecamos muito mais ainda depois. Então, nossa participação, a todos que evangelizam, preste bem atenção nisso, todas as pessoas que evangelizam participam de alguma forma no plano de salvação, porque levam pessoas a Cristo. Maria fez isso de uma forma única, especial, infinitamente maior que a nossa. Então, faça isso você também. Evangelize as pessoas. Fala para as pessoas, não, nós não podemos entender mal as palavras do Papa. Lembrando que o Papa e os bispos em comunhão com ele, não alguns por aí que só, né? Mas os papas, todos os papas, em comunhão com os bispos, formam o magistério da igreja. E o magistério da igreja, quando proclama um dogma, eles estão é o próprio Espírito Santo que está falando. Não contém erro. Então, quando nós não entendemos algumas falas do Papa, porque o Papa fala para todos, para grandes intelectuais, como para pequenos também. Então, mas às vezes nós somos tão pequenos que não entendemos direito as suas palavras. Aí tem os evangelizadores que explicam, né? Alguns grandes teólogos também, né? Que explicam através da internet, dizem o que o Papa quis dizer para melhor entendimento. Então, ajude as pessoas, você também, a entender as palavras do Papa e não entender mal e menos ainda se revoltar contra as santas palavras do Papa e o santo magistério da igreja.